Para esse final de semana é Zé Lucas e mais 10. Nós estamos diante de um jogador muito acima da média do Cruzeiro. O Cruzeiro, assim, foi um dos melhores negócios que o Cruzeiro fez nos últimos tempos, tá? Tô pra te falar. É um jogador com 18 anos, mas assim, ele tem nível pra chegar em time gigantesco da Europa. Gigantesco. Não tô falando de... eu tô falando Real Madrid, Barcelona, vamos colocar City, PSG... Titular daí. em todas as categorias de base de seleção. É nível muito alto. E eu duvido que ele fique aqui no Cruzeiro por mais de uma temporada e meia, vamos colocar. Eu dou até meio do ano que vem. Na hora porque que ele o futebol firmar como titular, né? Ele vai ser titular esse ano. Ele vai ser titular esse ano, não tem como. Tô falando, 18 anos, hein, gente? Esse jogador é muito, mas muito acima da média. Isso é mesmo. Ele pode jogar? Cadê o Adronaldo? Pode, deve, vai. Não, vai jogar contra o Corinthians? Pode, deve, vai. Pronto, vai falei. jogar? Vai jogar. Vai pro campo. Ah, eu tenho uma informação. Eita, não é o Otávio? Não, é o Otávio, mas... Que susto. Cassim já tá treinando com o grupo, tá? Tá, mas é o Otávio. Não, só pra informação que a gente vinha trazendo aí, quando eu falei, eu apanhei da torcida na rede social. Você tá ficando louco, essa lesão do Cássio só volta ano que vem. Eu falei, finalzinho de agosto ele já tá à disposição, tá? Não tô falando que vai ser titular, que vai jogar contra o Corinthians nem relacionado, não. Tá longe disso ainda, mas já tá treinando com o grupo. Qual deve ser o time do Cruzeiro domingo contra o Corinthians, antes do jogo de volta contra o Flamengo? O Valor acredita hoje, mais cedo, falou que acredita numas 5 mudanças. 5 para mais. Para mais. No mínimo 5. Contra o Mirassol já foram 5. Mas só uma coisa, você considera a volta do Fagner e do Romero mudanças? Considero. Ah, tá. Eu acho que a turma que... Até esses dois que vão ser titulares lá no jogo contra o Flamengo, eu acho que eles vão ter minutos, sim. Pela forma como pensa o técnico Arthur Jorge, né? Dos jogadores. Porque estamos numa sequência de jogos. Mas os técnicos portugueses têm essa característica. Um técnico brasileiro às vezes deixaria 2, 3 jogos fora e vem para o jogo decisivo. O Arthur Jorge, a forma que ele pensa a competitividade dos atletas e o nível de concentração e exigência mental também nos jogos, ele costuma gostar que mesmo esses atletas que com certeza vão estar lá no Maracanã, joguem pelo menos 60 minutos. Gente, isso é um exercício que eu estou fazendo, tá? Muito importante deixar claro para o torcedor do Cruzeiro que não é informação. Então eu imagino que o Romero jogue, eu imagino que o Fagner jogue também, imagino que um dos dois zagueiros jogue, talvez até com mais tendência para o Jonathan Jesus, que é mais jovem, com o João Marcelo de novo. Penso que o Vidalba deve atuar também. O Kenji, acho que seria titular se não estivesse suspenso. Aí o que ele vai fazer por aquele lado esquerdo? Não creio no Wesley começando, porque depois de ter jogado, feito a estreia contra o Mirassol e jogado 65 minutos, 63 contra o Flamengo, talvez ele precise mais de recuperação e treino do que ritmo para jogar. Mas vai ser um exercício bem difícil, tá? Assim, para montar esse Cruzeiro. Acho que o Zé Lucas deve jogar como titular de novo. Pelo lado direito de ataque, não vou ficar surpreso se o João Costa for titular. E o Lúcio, que não fez estreia ainda. Cara, na minha cabeça, se o Lúcio tiver condições, titular no comando de ataque. Com o Bruno Rodrigues, de repente, fazendo as vezes do Matheus Pereira. Então, assim, a cabeça tá saindo fumaça e a voz tá acabando, porque essa semana foi... Uma pastilha aí. Não precisa não. A gente fica cometido. Gritei muito no Mineirão, na quarta-feira. Vai Ainda gritar tô quarta sofrendo de novo. o reverso. Olha aqui, presta atenção. Nossa, é chato. Você chegou a essa conclusão só agora? Ô, HG, o Elton, ele dá azia num frasco de sal de fruta. Não tem condição. Tá, pra você ter uma ideia. Ele é repetitivo. Ele não para. Não para. Não para. Falando em não para. O Cruzeiro que deve mudar bem para domingo vai receber um Corinthians que deve ser bem alterado em relação ao Corinthians que jogou ontem. O Corinthians também tá esmigalhado aí fisicamente. Então, e outra coisa, o Corinthians depois do bom resultado de ontem, o Corinthians tem totais condições de passar pelo Rosário, porque a chance do Rosário era de fazer. Não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, etc e tal. O Rosário tem um bom time, mas ontem perdeu a grande chance de ganhar o jogo. Então o Corinthians deve vir bem mudado para o jogo contra o Cruzeiro, ou seja, isso dá uma certa tranquilidade para ele mudar o time também, né? Dá uma tranquilidade sim, HG, até porque, cara, eu falei com vocês, eu assisti ontem ao jogo do Corinthians, tudo bem, teve um jogador a menos, né? Teve um jogador expulso. Mas o Corinthians não representou qualquer tipo de perigo ao Rosário, sabe?
O jogo é quase todo com o Rosário pressionando o Corinthians, pressionando o Corinthians, pressionando o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro tem que se aproveitar dessa situação do Corinthians, Isso que é te assustou? complicada. Não é que me assustou, eu fiquei decepcionado com o Corinthians. Só, Foi a palavra que eu usei. Só pra informação, o Rosário só sofreu um gol na Libertadores. Não, o Rosário só mas, tem uma derrota na Eltinho, Libertadores. O Rosário tinha uma torcida alucinada e babando pra Então, fazer o time ir pra cima do Corinthians. Eu entendi, cara. Mas Tá parecendo que o Corinthians o ponto é que... conseguiu um empate contra um nada. Contra o Zé Ruela. Não, É eu isso? não disse isso. Eu não sei se você me escutou, eu vou tentar repetir aqui e deixar bem mais claro. Eu não te entendi. Eu esperava mais do Corinthians, o Corinthians ficou o jogo inteiro se defendendo. O jogo inteiro, foram 90 minutos do Corinthians se defendendo. O Corinthians não fez nada além de se defender num jogo de Libertadores. Esse Rosário no jogo de volta aqui vai cair ser aqui. embaçado. E por isso eu acho que o Corinthians vem muito mudado para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. E mesmo o Cruzeiro mudado, que seja de 5 ou mais peças, vai ser mais time, né, Tim? Você considerar que o Corinthians vem com a base reserva e o Cruzeiro deve jogar com um time muito mistão quente. Inacreditável. É o Corinthians de Caicó que o Cruzeiro vai enfrentar. Gente, eu é não tô impressionante, entendendo. cara. Eu tô assim. Cara, é impressionante. Gente, o time vem todo mudado. Pegar o Corinthians titular, vocês ficam no milímetro do cacete. Pegar o Corinthians titular com o Memphis, que não tá lá mais, com o Yuri Alberto, é uma coisa. Pegar o Corinthians sem o Memphis, sem o Yuri Alberto, Pedro Raul. com o Pedro Raul comandando, que não sei nem se vai ser ele. O time deve vir muito mudado. A minha pergunta é, o time muito mudado, com o Cruzeiro muito mudado, não seria mais vantagem pro Cruzeiro, que mesmo assim teria mais time? É onde eu tô mentindo. Não acho. O Fagner, Não acho. se pôr o Fagner pra rodar pra ganhar ritmo, põe o Romero pra rodar pra ganhar ritmo, aí entra o Zé Lucas no meio campo e muda com a base que o Valu falou ali. Ainda assim, você não considera que é mais time que o Corinthians? Você quer ouvir a minha opinião ou você quer que eu concorde com você? Não, eu tô Ele te quer que fazendo uma você pergunta. concorde com ele. Que você Então, falou não, com tô o fazendo uma Cardoso. pergunta, quer que você Que responda. você falou não, com irmão, ele. não Eu aponta vejo não, da não mesma aponta forma não. que você. E como é que você vê? Eu acho que o jogo vai ser difícil da Mas quem mesma falou que forma. vai ser fácil? Mas do jeito que vocês Mas estão todo falando. jogo é Não, não, difícil. eu Todo fiz jogo uma é pergunta. difícil. Eu não vejo o Cruzeiro com vantagem perante o Corinthians no jogo então lá no beleza. São Paulo. Ponto. Então tá certo. Ponto. Por que não? Por causa de todo o contexto. Gente, é claro que o fato do o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Corinthians. Sim. A perna do Corinthians agora ela é menor. Mas para o jogo de volta contra a equipe do Rosário Central, é mais longa. Isso faz diferença no futebol. O Corinthians está vindo de um empate que para o Corinthians é ótimo. É claro que não, é. ele não é bom, não. Ele é ótimo. Então isso também faz um controle maior para o Corinthians. O Cruzeiro, a visão do Cruzeiro é: eu tenho que subir uma montanha no Maracanã de ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim. Qual montanha que é mais alta? Pensando na quarta, senhor Everton Guimarães. Você não entendeu minha pergunta. Não, desculpa. Você não Desculpa. entendeu minha Não. pergunta. Eu tô construindo o meu argumento. Não. Olha, porque você já quer que eu paro? Não. Porque eu tô construindo o meu argumento. Qual que é o seu argumento? Eu estou construindo ele. Te fiz uma pergunta. Qual montanha que é mais alta? Flamengo. É o Flamengo, Sim. né? Então, o Cruzeiro também pode pensar em segurar outras peças nessa história. E nisso, aí você quer que eu entenda que um Cruzeiro reserva vai ser superior a um Corinthians reserva jogando na arena. Não, as forças se igualam. É o Corinthians e é o Cruzeiro. As forças se igualam. Eu vou Pronto. repetir de discordo novo, disso, porque cara. você de fato não entendeu. Você construiu o seu argumento entendendo diferente do que eu perguntei. Se o Corinthians vier mudado porque jogou ontem, o time titular do Corinthians já tem muitos problemas. Se ele vem muito mudado para o jogo de domingo, se o Cruzeiro vem muito mudado para o jogo de domingo, não lhe parece que ainda assim, com os dois mudados, o Cruzeiro pode ter vantagem no jogo de domingo? Eu Foi respondi, isso? não! Aí você disse assim, não, porque a montanha é mais alta, porque o Cruzeiro... E quem diz que o Cruzeiro não vai estar mudado é que você, considerando que o Corinthians pode ser muito mudado... Não, então, você quer que eu fale sim? Então pronto, Você quer que eu fale você não sim? precisa Sim. concordar comigo. Então, Não precisa concordar comigo. É que o escândalo é muito isso que grande. parece. Você não entendeu minha pergunta. Mas, Eltinho, tem um negócio aí que eu Você não discordo entendeu minha cara. pergunta. Quando não concorda, A distância- agora é a nova aqui no programa. É. Quando não concorda, Concordo. você não entendeu Não a minha entendo, pergunta. não entendo. Então, mas Não você, entende. não, mas é Não que entende. vocês, Não seguinte, é que vocês desqualificam muito quando a opinião não é favorável ao que vocês pensam.
Só que Quem briga quando por você razão dá aqui é uma você. pergunta- Quem briga por quando a razão é pergunta- você. quando a Você tá numa pergunta ilha. é feita de um jeito e a resposta vem de outro, discordo de aí uma fica coisa. difícil. A minha pergunta foi lógica. Ô, Gagê. Lógica. 2 times. Então, não acho. Ok, tá respondida a pergunta. 2 Não, times mas eu perguntei pra ele reservas. por quê. O Cruzeiro não lhe parece melhor? Não. Ponto. Foi a primeira coisa que eu falei. Acabou. Não, Não, então, mas eu perguntei e pra ele fui por quê. entender Eu o perguntei pra ele argumento. por quê. Eu perguntei pra ele por quê, defendendo o Elton. Só que eu discordo de uma coisa que o Elton disse, que pra mim é uma coisa que pra mim é lógica nisso. Pode ser que pro pessoal não seja, mas pra mim o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo é um jogo muito mais equilibrado do que Corinthians e Rosário. Até pelo que eu assisti ontem, tô falando de verdade, assisti ao jogo ontem. É muito mais equilibrado. Por que eu acho muito mais equilibrado? Porque eu acho Cruzeiro e Flamengo mais parelhos. Eu assisti ao jogo da quarta-feira, estive no Mineirão, acho que são 2 conjuntos próximos. Corinthians e Rosário, o Rosário está muito acima do Corinthians. Muito acima. Para mim, a montanha que o Corinthians tem que subir para passar do Rosário, ela é muito maior. E ainda consigo reforçar isso com um argumento do Elton. O Rosário só tomou um gol nessa Libertadores. O Corinthians tem que fazer gol para passar do Rosário. Eu não consigo acreditar que o Corinthians passará do Rosário. Não consigo mesmo. Para mim, o jogo Corinthians e Rosário, pro Corinthians, é muito mais difícil enfrentar o Rosário do que pro Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Alguma manifestação? Eu posso falar? Por favor. O Valor discordou de mim, mas ele Eu não acho quer que eu se escutei manifestar. algo errado aqui agora. Por quê? O Valor, me ajuda aí. Eu acho que eu escutei errado. Não, Breno, Ele falou que é mais difícil Aqui, ó. o Corinthians passar do Rosário. Eu tô te passando do que até a carteira. Não, muito obrigado. A minha carteira, porque depois dessa aí você pode falar por mim. Pra mim é mais Não tem mais difícil o o que falar, Corinthians não. passar do Rosário do que o Cruzeiro do Flamengo. Cara, em termos de probabilidade. Sabe por quê? É pesado, Porque tem o Corinthians, dinheiro, é pesado, o Corinthians é um cheio de time dinheiro, fraco, pô. Breno. Cartão Breno, aí, o Corinthians é um quanto time cartão fraco tem isso? enfrentando um time forte que é o Rosário. O Cruzeiro é um time forte enfrentando outro time forte que é o Flamengo. Todo mundo aqui concorda que o Cruzeiro é o top 3 de elenco do futebol brasileiro, não concorda? O Corinthians, pra mim, não tá nem no top 10. Pelo que eu vi o jogo do Corinthians ontem, eu vejo o que o Corinthians tem. O recorde Corinthians seu- não é nem top 10, cara. Recorde Nem seu, top você me 10. desculpa, E mas- o Corinthians não vai passar do Jogar, Rosário. deixa eu E o só Cruzeiro te- passa deixa do eu só te Flamengo. Se explicar você quiser uma coisinha apostar, fica à bem vontade. rápida Você aqui. que gosta de Jogar com o aposta. Corinthians em Itaquera nunca vai ser fácil. Sim. Só isso. Rosário vai Independente do passar, Rosário ter irmão. tomado só um gol e tal, nunca vai ser fácil. Aí chega lá, O Cruzeiro que faz diga em gol, 2018. vai pros pênaltis. O Hugo, que alguns acham que é o maior goleiro do Brasil. Alguns. Eu não acho que o Hugo Souza Quem seja o acha? goleiro do Brasil. Não. Tem gente aí postando vídeo falando. Aí vai ganhando os pênaltis aí. Com o importante confronto contra o Flamengo pela Libertadores marcado para a próxima semana, o Cruzeiro muda temporariamente o foco para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe celeste visita o Corinthians, na Neoquímica Arena, pela 23ª rodada, e uma vitória pode colocar a Raposa pela primeira vez entre os 4 primeiros colocados da competição. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 5ª posição com 33 pontos, enquanto o Fluminense aparece logo à frente, em quarto, somando 35. Para assumir a vaga do time carioca, a equipe comandada por Arthur Jorge depende de uma combinação bastante simples. O Fluminense entra em campo no sábado às 16h30 diante do Palmeiras, no Maracanã. Caso o Cruzeiro derrote o Corinthians e o tricolor não consiga vencer o Verdão, a Raposa ultrapassará o adversário na tabela. Se conquistar os 3 pontos em São Paulo, o Cruzeiro chegará aos 36. Em caso de derrota do Fluminense, o clube carioca permanecerá com 35 e será superado pelo time estrelado. Se o Fluminense empatar com o Palmeiras, também chegará aos 36 pontos. Nesse cenário, porém, o Cruzeiro levará vantagem no número de vitórias, 10-9. Desde a chegada de Arthur Jorge, o Cruzeiro é uma das equipes que mais pontuaram no Brasileirão. No recorte das rodadas comandadas pelo treinador português, a Raposa soma 29 pontos, mesma marca alcançada pelo Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, conquistou 28 pontos nesse período. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!